é um momento de refletir sobre a cultura organizacional, de rever fluxos, de avaliar seus processos, de avaliar os controles internos. Olá, e hoje o Boletim Diário está muito especial, pois estamos recebendo ele, que é auditor do Tribunal de Contas do município do estado da Bahia, palestrante e professor de Direito Público e, atualmente, é diretor de assistência nos municípios do TCM da Bahia. Seja muito bem-vindo, pela primeira vez, aqui no Boletim Diário, o professor Alessandro Macedo. Fala, amigo Ricardo, fala, amigos da Porta 7, fala, colegas da administração pública em todo o Brasil. Importante falar nós aqui da nova lei de licitações e contratos, seus desafios no processo de implementação, de implantação da lei, buscando aqui um bate-papo muito tranquilo desses desafios que se apresentam, como também o papel dos órgãos de controle nesse processo de implementação, regulamentação e implantação da nova lei de licitações. Ricardo, eu tenho dito nas minhas aulas, amigo, de que a gente tem tido um desafio muito grande. A lei ficou aí 2 anos, estamos agora na reta final, aproximadamente alguns dias, 11 dias para esse período de transição, e os órgãos de controle são importantes nesse processo de organização, de arrumação, de orientação, e aqui na Bahia não foi diferente, caro Ricardo. Nós aqui fizemos um treinamento, primeiro com os agentes de contratação e os pregoeiros, a comissão de contratação em ambiente online, em quase 4 meses de curso. Além disso, nós estamos discutindo e orientando através das respostas das consultas formuladas pelos jurisdicionados locais aqui na Bahia, acerca da implementação da nova lei de licitações, tanto pela Diretoria de Assistência dos Municípios, a qual eu presido, quanto a assessoria jurídica também do Tribunal, num esforço significativo do órgão de controle, o TCM da Bahia, para orientar os municípios ou atenuar os sofrimentos decorrentes da implementação da nova lei, tendo em vista de que a gente no Brasil só deixa para cima da hora, cara amigo. E aí, nós estamos aí há 10, 15 dias do processo de transição da norma, finalzinho da transição. Então, o órgão de controle tem orientado, através dos processos de consulta, através de treinamento, através da sua escola de contas, como a própria lei de licitações estabelece, que caberá à escola de contas promover cursos, eventos com o objetivo de dar treinamento. Nós estamos aí com um calendário também 2023 muito preparado para que a gente faça novos eventos, novos congressos, em parceria, inclusive, com uniões de controladores, procuradores. E, internamente, o tribunal tem feito um processo de treinamento, adoção de checklists, para que a gente possa fiscalizar esse primeiro ano que vem aí da nova lei de licitações e contratos, em que pese alguns municípios aqui na Bahia já saborearam a nova lei de licitações e contratos. Então, o Tribunal de Contas tem se organizado internamente na preparação dos seus quadros, dos seus técnicos, também do ponto de vista externo, orientando, qualificando os jurisdicionados para que eles possam ter uma transição mais leve. É importante dizer, Ricardo, que a gente está vivendo esse momentinho aí. Eu sempre digo aos municípios de que não há dúvida nenhuma que esse é um desafio posto e nós vamos precisar fazer uma reavaliação da cultura organizacional. Eu sempre falo de que a questão da nova lei ela não é apenas o regramento jurídico, o normativo lá estabelecido do artigo 1º. Não, é um momento de refletir sobre a cultura organizacional, de rever fluxos, de avaliar seus processos, de avaliar os controles internos, de verificar a questão do papel dos agentes públicos, seja da comissão de contratação, do agente de contratação, do pregoeiro, estes na fase externa, de reaparelhar, e profissionalizar, de treinar a sua equipe demandante, que vai ser responsável pela fase interna, tanto a equipe de planejamento como a equipe do setor lá de licitações, que vão participar da elaboração do estudo técnico preliminar, do termo de referência, do DOD, documento de formalização da demanda, da análise de risco, se for o caso. E é um momento também de aparelhar, de aperfeiçoar gestores e fiscais de contrato. Então, a gente tem um momento de treinamento e qualificação, reposicionamento das unidades demandantes para a fase interna, dos agentes de contratação, pregoeiro e a comissão para a fase externa, e os gestores e fiscais de contratos para a fase contratual. Então, isso que nós estamos falando aqui, nada mais, nada menos, Ricardo,
do que se chama de segregação de funções. E por isso, a lei se socorre a duas expressões que estão muito na moda: a gestão por competência, que é essa organização, essa gestão, essa capacidade de organização da administração com o objetivo de fazer esse encaixe direitinho nos papéis de cada ator, né, da governança, de buscar prevenção, controle, riscos, né, com o objetivo, inclusive, de alinhamento com o planejamento estratégico, com as leis orçamentárias, né. É importante dizer que nós estamos recheados de um arcabouço de planejamento, chamado de artefatos de planejamento, e que podem sensivelmente atenuar os grandes problemas que a gente tem na contratação brasileira, que é a questão do planejamento, seja do belíssimo, né, da belíssima ideia, infelizmente, a lei colocou sempre que é elaborado a ideia de facultatividade do plano de contratação anual, a grande bússola de você pensar com antecedência as necessidades que a administração tem. O documento de formalização da demanda, chamado por uns de ofício, de CI, de solicitação de despesa, que tem o objetivo de fazer esse alinhamento ali também com o plano de contratação anual, buscando entender, né, a necessidade, justificar a necessidade. Depois nós temos o estudo técnico preliminar, né, se for o caso, porque a regulamentação pode se pensar, inclusive, como fez a União, que tem o objetivo de mapear mercado, identificar a solução, buscar alternativas para melhor atender aquela demanda. O termo de referência que crava o objeto, né, analisado, o objeto sugerido lá no ETP, né? Então, o termo de referência ele busca cravar, descrever o objeto e outros aspectos em relação à questão de como vai ser a gestão, fiscalização do contrato, medição de contrato, como vai ser esse processo todo. Então, além disso, a análise de risco, que é um artefato de planejamento que a lei trouxe como obrigatório, mas tem que ser avaliado, cabe uma regulamentação dispensando em algumas hipóteses, para não virar mais um artefato de planejamento desnecessário só para constar. E aí depois você tem a publicação do edital, substrato, termo de referência, substrato do edital. Um bom edital é porque a gente fez um bom TR, porque a gente mapeou bem no estudo técnico preliminar, dimensionou bem nossas demandas no plano de contratação anual. E aí nós vamos lá na fase externa do edital até a adjudicação, a homologação, entregando e convocando ao final destas, convocando o contratado para assinar, convocando para a assinatura do contrato, e aí nasce, né, dois importantes atores, o gestor e o fiscal de contratos. Então, isso é importante dizer que nós estamos fazendo aqui nada mais nada menos é a segregação de funções, que está lá definido no artigo 5º da nova lei de licitações em nível de planejamento, de princípio. Então, esse é um arcabouço genérico que a lei trouxe, outras modelagens, outros aspectos importantes, né, os instrumentos auxiliares, né, o credenciamento, a pré-qualificação, o PMI, o registro cadastral, né, o sistema de registro de preços. Então, a lei traz uma série de possibilidades, mas que requerem de forma inequívoca não apenas o conhecimento da lei pela lei, mas sim uma rearrumação. E aí eu falo de uma coisa que eu chamo de cultura organizacional, tema que até foi tema do meu livro, a cultura organizacional, no âmbito, inclusive, do próprio Tribunal de Contas, que foi o tema da livro que foi desencadeado em função da minha dissertação de mestrado. Mas esses são alguns desafios que a gente tem aqui. O tribunal está buscando orientar os seus técnicos, mas orientar também os jurisdicionados, como a própria lei estabelece como função da Escola de Contas dos Tribunais de Contas. Esse é o primeiro recorte que faço, que talvez importante para que a gente possa entender as dimensões e os desafios da nova lei. E, claro, Ricardo, a autoridade máxima, como diz o artigo 11, responsável pela governança, é o grande titular desse processo de mudança e de adequação à nova lei de licitação, grande desafio nas contratações públicas brasileiras. Diz aí, Ricardo, o que você acha? O que você pensa? Professor, eu estou aqui impressionado aí, porque eu tenho certeza que quem está acompanhando aqui o nosso bate-papo também ficou com o mesmo pensamento, né? Porque eu ainda não acompanhava o professor. Então está aparecendo aqui embaixo o Instagram do professor. E realmente, gente, vocês viram aí uma breve aula. Imagina tendo tempo para ouvir aí o grande mestre, aí, o professor Alessandro. Estou entrando aqui rapidamente para interromper esta excelente entrevista. Sabemos que, se ficar muito comprido, infelizmente, a gente não consegue acompanhar a totalidade. Então, eu resolvi aqui fatiar esta brilhante entrevista com o professor Alessandro Macedo em 2 dias. Então, se você quer acompanhar o restante deste bate-papo, que está imperdível, inclusive a próxima entrevista vai ter aí dicas para você, fornecedor. É isso aí, ele fala muito bem aí da segurança jurídica na nova lei de licitações. Então não perca, o próximo boletim diário é especial para você.